A Apple fez uma promessa de investimento inédita de praticamente 600 bilhões de dólares nos próximos 4 anos nos Estados Unidos, desenvolvendo fábricas, tecnologia e levando empregos. E isso cria uma série de perguntas, né? Quais são as implicações macroeconômicas de você ter um iPhone made in USA? Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, a Apple ela acaba sendo bastante significativa no intuito de transferir ali uma narrativa em relação à volta das indústrias de outros lugares, principalmente como China, etc., Vietnã, Índia e vários movimentos que já vêm acontecendo, para trazer de volta a indústria para os Estados Unidos. Então, aqui nessa notícia, a Apple acaba se tornando a primeira empresa a anunciar um supply chain, né, uma cadeia de suprimento end-to-end, ou seja, onde você tem toda a fabricação ali dos chips com todos os seus componentes feitos nos Estados Unidos. E é claro que imediatamente já vem aquela pergunta, talvez o iPhone vai ficar com preço de $3.000, né, ao invés do que se tem normalmente, já não é um celular barato. E isso também traz bastante do tema que eu falo muito no meu podcast, que é a questão da desglobalização e a descooperação. Então é importante você colocar isso em mente, que é um tema que não é muito uma preferência das pessoas necessariamente, mas é o que está acontecendo na economia. Então aqui eu tenho um dos artigos, né, vídeos gratuitos que eu tenho aqui no próprio Substack falando sobre como que, diante de um cenário de desglobalização, descooperação, você começa a mudar radicalmente todo o sistema de supply chain. Você acaba criando transbordo, né, com uma estratégia ali de sobrevivência, onde você tem países usando terceiros para poder mandar aquela mercadoria, para poder driblar tarifas, por exemplo, ou mudar completamente a sua estrutura de fábrica, permitindo, na verdade, impedindo que empresas, as famosas transnacionais, aquela onde você pode ter um setor da sua indústria em um país e outro setor em outro continente, por exemplo, né? Então, isso, diante de todo aquele cenário de just in time que nós sempre tivemos, você acaba mudando radicalmente tudo isso, e a atividade econômica ela é muito mais voltada para segurança nacional, soberania, e essas palavras nunca foram tão ditas ultimamente, e isso é justamente parte de um movimento maior. E a Apple fazendo esse movimento, como sendo a maior, praticamente uma das maiores, se não a maior empresa americana, ela acaba criando um grande sinal dessa volta, porque se ela em princípio consegue fazer, né, estou colocando entre aspas, porque tem mais perguntas do que respostas a esse ponto, outras empresas podem fazer exatamente o mesmo. E você, se você quiser inclusive acompanhar, né, esse tipo de material que eu tenho, inclusive com artigos específicos ali para membros, exclusivos para membros, você pode se inscrever aqui no link abaixo, todos os links na descrição abaixo. E eu estou trabalhando também, falando sobre esse tipo de assunto com a nossa turma da jornada Omnimacro, que acontece a cada 2 semanas, onde a gente pode trabalhar juntos ao vivo. Então tudo isso na descrição abaixo. Então esse foi um evento, isso foi representado por um evento onde o Tim Cook, né, o próprio CEO da Apple, apareceu junto com o Trump, até deu um troféu ali, todo customizado, e se você puder ler aqui, você vê claramente as palavras Made in USA aqui embaixo da assinatura dele, com uma base ali feita de ouro puro, etc., 24 quilates, etc. Então foi uma coisa bastante simbólica para poder mostrar que a Apple, que sofreu uma pressão gigantesca, né, e não para de sofrer pressão para que isso retorne aos Estados Unidos, acabou criando ali esse anúncio. Agora a grande questão que fica é que foi um caminho bastante árduo, e está sendo, inclusive, para você mudar, né, principalmente quando você leva em consideração ela tendo sua fábrica ali na Foxconn, na China, e tendo feito todo um movimento de migração da sua fábrica para a Índia, né, em vários outros lugares. Teve uma tentativa no próprio Brasil, onde tinha ali, acho que em Jundiaí, uma fábrica da própria Foxconn. Então a Apple veio mexendo bastante a sua linha de produção, só que as tarifas são globais. E a mensagem é muito clara. Não interessa você fazer em outro país, o que interessa é fazer nos Estados Unidos, porque esse é o único país onde você não vai ser tarifado. Então isso é realmente, não se trata nós estamos num regime
onde não se trata do que é mais eficiente ou do que é melhor ou do que é mais cooperativo. Se trata de você ter a soberania. E esse tema está sendo replicado em todos os lugares. Afinal de contas, a Europa está começando a fazer a mesma coisa. O Brasil nunca falou tantas palavras soberania, né? Então, de repente, todos os países estão começando a replicar o mesmo modelo. Então, cada vez mais nacionalistas nesse sentido de supply chain. Então, o Trump acabou anunciando esse acordo de 600 bilhões em 4 anos, fazendo esse anúncio aqui da Apple. Só que você percebe que isso não é um movimento somente da Apple. Você vê ali um grande movimento, inclusive muitos podem argumentar que esse é um plano do Trump, que apesar de todos os transtornos e todas as turbulências, ele vem dando certo no sentido de que cada vez mais empresas grandes, principalmente das Magnificent Seven, né, da SP500, vem fazendo esse movimento cada vez maior. Então você tem a Apple, que é o maior de todos ali, com 600 bilhões para criar 20 milhões de empregos, e aí o projeto Stargate, que pretende fazer um investimento de $500 bilhão também de dólares nos Estados Unidos para infraestrutura em inteligência artificial, né, o famoso AI. E você tem ali a NVIDIA, né, que eu não preciso nem explicar a importância dela no meio de tudo isso, e a TSMC também de componentes. Então você percebe que a guerra, a terceira guerra mundial, se ela não bélica, mas na parte comercial, é uma corrida em relação ao controle de tecnologia e de minerais. E é claro que o grande, né, de minerais raros, né, e é claro que a grande questão é a concorrência chinesa, porque eles sabem exatamente isso e eles têm uma vantagem violenta em cima dos Estados Unidos, porque fizeram décadas de manufatura e agora o Trump entende isso e está correndo atrás. Independente se você concorda com ele ou não, né? Isso daqui não é uma coisa política, mas para mostrar cada vez mais como essa é uma tendência. Agora, fica aquela grande questão em relação aos empregos. Você vai falar a seguinte coisa: como que você consegue fazer a mesma coisa com a mesma eficiência que você tinha na China? Só que a própria China mudou radicalmente a sua forma de produzir e ela é longe de ser um país que representa mão de obra barata. Inclusive, os salários já subiram mais de 10 vezes nas últimas décadas e você hoje tem vários outros países, como o Vietnã, como a própria Tailândia, principalmente para produtos mais têxtil, indústria têxtil, vários outros produtos que vêm sendo feitos nesses países. Então, você já vê essa distribuição acontecendo. E ela investiu no quê? Em tecnologia. Então, nós estamos falando cada vez mais de robôs, software, inteligência artificial. Então, a fábrica do futuro ela está muito mais parecida com algo mais automatizado, né? Então, quando você vê as entrevistas que você aquelas coletivas, né, que são feitas assim com Trump, falando com vários líderes, etc., com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, você percebe claramente que o intuito não é você voltar a ter aqueles tipos de emprego que você tinha nos anos 90, os famosos sweatshops, né, que você via ali, que fizeram a China se tornar o que ela é hoje. Agora, a fábrica do século XXI é literalmente uma série de robôs. Você vê a mesma coisa acontecendo na própria Amazon. Eu mesmo vi... conheci pessoas que trabalhavam em warehouses aqui na própria Flórida, né, que entregavam ali, trabalhavam, faziam turno noturno, etc., e que agora não são mais necessários porque você já tem armazéns 100%, quase 100% automatizados. Então, os empregos reais acabam se tornando aqueles que estão envolvidos com inteligência artificial e com a manutenção dessas fábricas, e não a parte fabril em si da linha de montagem. Então, é isso que talvez crie um pouco de confusão e vai ser muito interessante para poder ver, porque querendo ou não, quando você vê o exemplo da própria Apple, o Tim Cook, para quem não sabe, ele é especialista em supply chain. Foi ele que, na verdade, na época do iPhone, permitiu ao Steve Jobs um plano que pudesse fazer com que o iPhone não custasse $5.000 na época, porque ele tinha toda uma forma de poder construí-lo. Só que o mundo não é mais o mesmo. E a Apple, como todas as outras empresas, vão precisar se adaptar. E os países que tiverem maior verticalização vão permitir
ter a infraestrutura para essas empresas poderem prosperar. Então essa que é a grande guerra, mas a grande questão é que os Estados Unidos, querendo ou não, são o maior mercado consumidor de produtos da Apple do mundo, então você acaba tendo ali essa força do Trump podendo obrigar, né, mesmo que você ainda não tenha a infraestrutura pronta, mas mudar ali a rota de uma locomotiva que é a infraestrutura global de produção em escala para poder fazer ela se readaptar completamente. Então o mundo está mudando radicalmente, todas aquelas coisas que nós tínhamos como certas, né, elas acabam de mudar de uma vez por todas, né, até o resto das nossas vidas.